Gente, é óbvio que eu não vou dar essa resposta pra vocês sobre o que é uma boa atuação, porque não tem uma única resposta pra isso. Sim, vocês caíram em mais um clickbait meu. O que eu vou fazer é reflexões, observações a partir desta questão, mas com uma diferença de outros vídeos. Eu trabalhei muito tempo na formação de atores em cursos técnicos, e com isso eu cheguei em algumas pistas sobre o que seria uma boa atuação. Vou aproveitar também e relatar algumas aulas que eu dava para os meus alunos, que eu acho que elas vão ser bons exemplos sobre o que eu quero dizer sobre esse assunto. Além das aulas práticas, eu costumava pedir para os alunos assistirem a filmes, para que a gente conseguisse discutir sobre as atuações que estavam naquele filme. Um dos filmes que eu pedia para eles assistirem era Sonata de Outono. É um filme dos anos 70, do Ingmar Bergman. Ingmar Bergman é um diretor de cinema sueco muito famoso, fez vários clássicos do cinema como Morangos Silvestres, Gritos e Sussurros, O Sétimo Selo e Sonata de Outono. É interpretado pela Ingrid Bergman e pela Liv Ullmann. A Liv Ullmann é uma atriz também sueca, ela foi casada há muito tempo com Ingmar Bergman e com ele fez vários desses filmes clássicos. A história do Sonata de Outono é uma relação de mãe e filha. Ambas são pianistas, só que a mãe é uma pianista muito famosa que acabou viajando o mundo e por isso teve pouco contato com a sua filha, que acabou não seguindo a carreira de pianista. O filme começa com o reencontro das duas, e o que parece na verdade ser uma relação bacana, afetuosa entre mãe e filha, durante a história a gente vai percebendo que ambas carregam muitas mágoas, frustrações e tristezas por conta dessa relação. A cena onde começa a se revelar toda essa tristeza e todo esse rancor é uma cena muito famosa, onde a mãe procura ensinar a filha a como tocar Chopin. A cena é um close na cara da Liv Ullmann assistindo a Ingrid Bergman tocar piano, a mãe ensinando a como tocar Chopin, e conseguimos ver nesse close da Liv Ullmann várias emoções, várias sensações que aquela personagem está passando sem a Liv Ullmann dizer uma única palavra. Conseguimos ver a filha assistindo a mãe a tocar piano, o quanto que ela tem inveja, frustração, admiração e amor por aquela mãe. E a Liv Ullmann consegue passar isso utilizando apenas movimentos de olhar e respiração. Com isso eu discutia com os alunos o quanto todas essas camadas da personagem a Liv Ullmann conseguia passar com esses gestos tão delicados e tão sutis. De um modo bem vulgar, poderíamos dizer que a Liv Ullmann passava todas essas emoções a partir de uma técnica. Técnica é uma palavra que é muito utilizada para falar sobre o trabalho do ator, juntamente com a palavra emoção. Sendo mais vulgar ainda, podemos dizer que atuar é você ter uma técnica para controlar as suas emoções. Mas será que é só uma questão de técnica que faz um ator ser considerado um bom ator? Será que essa discussão envolve apenas a estética? Para mim, existem outras camadas sobre esse assunto que envolvem questões sociais e políticas. Eu adoro Liv Ullmann, acho ela uma das grandes atrizes do cinema. Tem trabalhos dela belíssimos, como esse Sonata de Outono, como a série Cenas de um Casamento. Tem um filme que ela faz chamado Face a Face, onde ela é uma psicóloga que acaba entrando num surto psicótico. Ela consegue passar pra gente estados emocionais muito conturbados e intensos daquela personagem. Mas não é só da Liv Ullmann que eu queria falar. Guarda essa informação, eu já vou voltar pra ela. Uma vez eu tava com uns amigos no bar e eu tava falando como eu gosto da Regina Casé. Eu tava falando principalmente do Que Horas Ela Volta. Eu acho que ela faz coisas magníficas com aquela personagem. Traz complexidade, traz uma empatia. Eu gosto muito daquela película. Nossa, a película é um modo muito blasé de falar de filme, né? Perdão, gente. E aí eu tava falando bem da Regina Casé, como eu gosto desse trabalho dela. E aí uma amiga me falou: mas você não acha que a Regina Casé faz tudo igual? Eu pensei em outros trabalhos da Regina, como Eu, Tu, Eles, ou aquela última novela que ela fez, Amor de Mãe, os trabalhos que ela faz na TV Pirata. Eu não conseguia ver muita semelhança entre esses personagens, mas eu entendi um pouco o que essa minha amiga falava e o que muitas outras pessoas falam quando dizem que a Regina Casé faz tudo igual, faz a mesma personagem. Eu acho que isso tem a ver com uma ideia de arte que a gente tem, uma ideia de uma arte universal, onde a gente aprendeu que a arte europeia é a bela arte, é a arte perfeita, uma estética que a gente deveria alcançar, e que existem outros tipos de manifestações artísticas brasileiras ou de países do hemisfério sul que são consideradas regionalismos. E por que a gente está acostumado a falar que Liv Ullmann é uma grande atriz e por que existe esse discurso comum que a Regina Casé faz a mesma coisa? Eu tô pegando essas duas atrizes mais como um exemplo para poder trazer essa discussão, que a gente está acostumado a ver sutileza e complexidade em artes
europeias ditas universais e colocar outras manifestações artísticas que não europeias num saco onde cabe regionalismo, folclore. Atuar é uma das manifestações artísticas talvez das mais populares. Atuar foi muito popularizado por conta do cinema, da televisão. Eu fazia para os meus alunos uma relação muito parecida com o futebol, que também é uma manifestação popular. Assim como o futebol, a atuação faz com que todos os espectadores sejam um pouco técnicos, um pouco diretores de atores. Todo mundo tem uma opinião do que é um bom ou mau ator, simplesmente por ter visto muito filme, muita novela, muita série. Isso faz para mim que o trabalho do ator, da atriz, justamente por ser muito popular, acaba fazendo que ele seja muito difícil e muito complexo, porque ele parece fácil. Afinal, tanta gente atua, tantas pessoas aparecem do nada e já são atores, e não tem nada de fácil. É uma arte muito complexa, com uma particularidade que deixa ela ainda mais difícil. Pensa em outras manifestações artísticas. Um escritor, por exemplo, se ele escreve um texto e ele não gosta, ele deleta, joga fora. Um pintor, se ele não gosta de um quadro, ele também joga fora. Um músico, se ele está gravando alguma música e ele não curte, ele deleta. Agora, o ator, o que ele joga fora quando ele não gosta do próprio trabalho? Não tem muito o que jogar fora, porque o trabalho do ator é sobre si próprio, de utilizar o seu próprio corpo, sua própria voz, suas expressões e suas emoções para passar verdade, seja lá o que for verdade, cada um acha uma coisa da verdade. Essa questão das emoções, as emoções acabaram sendo uma moeda muito valiosa no trabalho da atuação. O ator sentir emoções reais para trazer para o seu personagem. Essa ideia ela veio muito dos Estados Unidos. O cinema norte-americano ele popularizou o cinema e popularizou a arte do ator por conta do imperialismo norte-americano que difundiu essa arte para todo mundo. Então, inconscientemente, a gente acaba achando que uma boa atuação é aquilo que a gente vê no cinema norte-americano. A gente consome a maior premiação do cinema norte-americano, que é o Oscar. A gente costuma até achar um bom ator pelo número de Oscars que ele ganhou, pelo número de prêmios que ele ganhou. E a atuação norte-americana, ela é baseada numa técnica chamada por eles de o método. E eu acho tão pedante isso dos norte-americanos, né? Eles têm uma atuação chamada o método. O método foi criado por um professor de atuação norte-americano da década de 40, 50, chamado Lee Strasberg. O método seria o ator mergulhar no universo da personagem, vivendo de verdade aquelas emoções pela qual o personagem passa e aquelas situações pelas quais o personagem passa. Atores muito conhecidos que se utilizam do método, como o Daniel Day-Lewis, quando ele fez Meu Pé Esquerdo, que ele faz um personagem que tem uma paralisia cerebral. O Daniel Day-Lewis ficou amarrado durante um bom tempo para entender que corpo é esse que não consegue se mover, que essa separação entre ator e personagem não exista. Ou quando ele fez o Lincoln, que ele pedia que as pessoas tratassem ele pelo nome Lincoln. Esse tipo de mergulho, esse tipo de intensidade foi o que a gente começou a entender do que seria uma boa atuação. Mas como essa ideia de método, de intensidade, envolve também questões de gênero. Peguem esses outros nomes, esses outros grandes atores que a gente costuma citar. Além do Daniel Day-Lewis, o Joaquin Phoenix, o Al Pacino, o Leonardo DiCaprio. Eles são conhecidos por fazerem personagens desajustados, com problemas psicológicos, e eles mesmos vendem essa persona de figura marginal, de um homem reservado, que geralmente é um homem hétero, branco e jovem. E como em nome do método, a gente conhece muitas histórias de diretores que foram extremamente assediadores com atrizes para que elas conseguissem chegar numa certa emoção, numa certa intensidade, numa certa verdade. Os exemplos são vários. O Alfred Hitchcock com o Akin Novak, o Lars von Trier com a Björk, com a Nicole Kidman. A gente também se acostumou a achar que uma boa atriz, que uma grande atriz, precisa fazer personagens frágeis emocionalmente, em situações de desespero, de choro, e como isso acarreta muitos problemas psicológicos e de saúde para essas atrizes. Essas reflexões sobre o método, elas vieram muito de um vídeo da Brody Channel, ou The Chanel, eu não sei como fala. Eu já citei ela no meu vídeo anterior sobre Sex and the City. Ela tem um canal muito bacana no YouTube, vale a pena seguir, corre lá. Infelizmente em inglês, mas tem umas legendas automáticas em português que dá pra entender um pouco sobre o que ela fala. Mas tanto essa fragilidade que se pede das atrizes, como essas personas outsiders dos atores, tudo isso envolve esse mergulho sobre as suas próprias emoções. Mas será que um ator precisa utilizar das suas próprias emoções? Tinha uma aula que eu também ministrava, geralmente era no final do semestre, depois de passar vários filmes e discutir as atuações nesses filmes. O último filme que eu pedia para os alunos assistirem era Toy Story 3. E aí, na aula, a gente discutia sobre a cena final,
quando o Woody se despede do Andy. Que é isso, se você tem um coração, você provavelmente chorou com essa cena final. Por favor, citem aqui no comentário se vocês realmente choraram, porque eu já vi esse filme, sei lá, 5, 6 vezes e eu sempre choro nessa cena. É uma cena muito emotiva daquela despedida. E na discussão na aula, todo mundo comentava que se emocionou, que era muito bonito, que era muito lindo, tinha chorado ou não. E aí eu colocava a seguinte questão: a gente se emocionou com o Woody e com o Andy, mas o Woody e o Andy não existem, eles são desenhos. Ou seja, eles não estão sentindo nada naquele momento. Será que o ator precisa sentir alguma coisa para poder emocionar o espectador? Será que essa ideia da emoção genuína, ela é necessária realmente para uma cena? Atuar é muito parecido com jogar, que um bom ator é um bom jogador. É um jogo que possui regras, que quanto mais você joga, quanto mais você trabalha essa ludicidade, mais natural aquilo vai ficando. Esse acessar a ludicidade, a brincadeira, esse fingir, na verdade. Ver uma criança brincando, ela traz muita verdade naqueles momentos, quando ela traz muita verdade naquela brincadeira onde ela é um super-herói, ou ela está morrendo, ou ela está voando. Ela acessa essa brincadeira, essa ludicidade muito fácil. O que acaba acontecendo com a gente é que enquanto a gente vai envelhecendo, na adolescência, na vida adulta, a gente vai direcionado a não ser tão lúdico, a não brincar tanto por conta das responsabilidades da vida adulta. Atuar é um pouco retomar essa brincadeira da infância, retomar esse aspecto lúdico, atravessar com isso todas essas barreiras que a gente foi criando enquanto foi envelhecendo. Óbvio, existem muito mais outras questões a respeito da atuação, mas eu acho que esse vídeo já deu uns 20 minutos. Então é isso, se você gostou, curta, comente, compartilhe. E quando eu compartilhar, me marque, gente, pelo amor de Beyoncé. Acho que é isso.